neste momento, fecha os teus olhos, abra o seu coração diante do Senhor Deus. Querido Deus, nós sabemos que tudo o Senhor pode. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que cura, que sabe, que liberta. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. Enfermidade nos ossos, no sangue, na pele, enfermidade no coração, no pâncreas, nos rins, no útero, no cérebro, onde quer que esteja alojado essa doença. Em nome do Senhor Jesus, que ela desapareça agora, em nome do Senhor. Senhor Jesus, nós oramos por cura, nós oramos por milagres, nós oramos por restauração. Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor Jesus, aleluia, o Senhor é poderoso para curar. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trarás a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu oro nesta noite e lhe peço, Senhor Jesus, vai tocando, Senhor Deus, no corpo físico, vai tocando, ó Deus, aleluia, nas medulas, vai tocando, ó Deus, nas células, vai tocando, ó Deus, no sangue, vai tocando e vai curando esta pessoa agora desta doença, vai curando esta pessoa desse mal, vai arrancando esta enfermidade agora, vai tirando esta enfermidade do corpo. Se esta enfermidade foi trazida ou traga por Satanás, por demônios, em nome do Senhor Jesus, que esses demônios saiam agora, percam toda a autoridade sobre a vida e sobre a saúde desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu oro por enfermidade da alma. Quantas pessoas estão ansiosas, depressivas, quantas pessoas estão, Senhor Deus, vivendo dias difíceis, porque estão angustiadas, Senhor Jesus, com a perturbação mental. Essa noite, Senhor Jesus, o milagre acontece. Eu lhe peço, Senhor, toca, Senhor Deus, o coração dessa mulher, visita a mente desse homem, visita a mente dessa mulher, e que toda a perturbação desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Toda a aflição mental desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Toda essa angústia da alma desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu lhe peço, visita esta pessoa agora, aonde quer que ela esteja, seja em casa, no trabalho, no hospital, em nome do Senhor Jesus. O milagre toma forma agora. Eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, toda esta enfermidade, em nome do Senhor Jesus, que desapareça, em nome do Senhor Jesus, sai! Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Vamos tirar certo desse momento. Irmãos, pegue a sua Bíblia, abra por gentileza no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19. Capítulo de número 19. Lucas 19. Uma passagem muito conhecida dos irmãos, muito conhecida, até devido ao hino que foi feito com base nesse texto, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Os irmãos encontraram Lucas 19? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, ele subiu uma figueira brava, em algumas bíblias sicômoro, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo, e algumas Bíblias recebeu a Jesus de forma gostosa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo de forma quadruplicada, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Vamos tomar o seu assento neste momento. Irmãos, o ministério de Jesus, ele é não resumido, mas ele é ratificado nisso que Jesus disse aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus, o seu principal propósito foi, ele mesmo disse que o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Então ele ia aonde estavam os doentes, não só de doenças físicas, curando pessoas que eram cegas, surdas, mudas, paralíticos, mas de todas as enfermidades da alma, enfermidades do espírito. Jesus foi em Gadara libertar um homem, nosso irmão Carlinhos, trouxe uma palavra muito poderosa na casa da nossa irmã Maria essa semana sobre Jesus ter ido a Gadara somente por causa de um homem. Então o propósito principal de Jesus sempre foi buscar e encontrar os perdidos. A igreja de Jesus era uma igreja extremamente flutuante. A igreja de Jesus, o lugar que Jesus se reunia para pregar, não era um lugar fixo. Era difícil até você ter um ponto de referência. Porque diferente de nós hoje, que temos um templo, temos uma placa da igreja, temos os dias ordinários de culto, você sabe que aqui nós nos reunimos quinta, sábado e domingo. E às terças-feiras nós estamos nas casas. Então, se você quiser vir cultuar a Deus, você sabe o local exato que você poderá cultuar ao Senhor. Todos os domingos, sábados e terças-feiras. Jesus não. Jesus um dia estava na casa de Marta e de Maria em Betânia, no outro dia ele estava em Caná. No outro dia ele estava em Jericó, e aí sucessivamente ele sempre estava peregrinando. Jesus não marcava um ponto para se reunir. Ele simplesmente ia aonde havia pessoas necessitadas. E aonde Jesus chegava, multidões se aglomeravam para ver Jesus, para tocar em Jesus, para ouvir Jesus ou para receber alguma coisa da parte de Jesus. Porque aonde Jesus estava, coisas extraordinárias aconteciam. Se Jesus estava na praia, as multidões vinham aonde Jesus estava. Jesus, em certo momento, pediu emprestado o barco de Pedro porque a multidão era tão grande que Jesus não tinha um lugar confortável para poder pregar. Se ele entrava dentro das casas, as multidões entravam a ponto dos paralíticos não conseguir ser levados até Jesus, de tanta gente que tinha. Mateus, no capítulo 4, diz que as pessoas traziam todo tipo de coxo, de paralítico, de doente, para que Jesus os curasse. E Jesus os curava. O ministério de Jesus era itinerante. Não tinha um ponto fixo, e aonde Jesus chegava, havia multidões. O capítulo 19 começa dizendo que Jesus está passando por Jericó. É interessante que o capítulo 18, ele finaliza, o capítulo 18 finaliza, dizendo que Jesus está saindo de Jericó. Havia 2 Jericós, uma velha e uma nova. E quando o capítulo 18 termina dizendo o seguinte: quando Jesus ele está saindo da antiga Jericó, há um cego no caminho. E esse cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão está passando e esse cego ele grita cada vez mais alto. E Jesus então ele para conversar com aquele cego. E Jesus cura aquele cego. Imagina aquele cego curado. Que coisa extraordinária. E é nesse contexto que um homem chamado Zaqueu, ele era publicano. O que é ser publicano? Publicano é um cobrador de impostos. Os romanos, eles dominavam sobre Israel. E eles escolhiam algumas pessoas, alguns hebreus, alguns judeus, e eles pegavam esses judeus e eles enviavam esses judeus para cobrar impostos. Imagine você, um soldado romano batendo na porta de um judeu. Aquilo causaria um alvoroço muito grande.
Então, o publicano era um cobrador de impostos. O que acontece é, para os judeus, aquele homem que se habilitava a ser um cobrador de impostos, ele era um traidor. Por quê? O cobrador de impostos, ele cobrava imposto de moedas. Mas quando o pagador não tinha moedas, o cobrador de imposto começava a levar os seus bens materiais. Começava pelos animais, e aí sucessivamente. Então os judeus nunca viam o cobrador de impostos com bons olhos. Sempre identificava como um traidor, como alguém que estava traindo seus próprios irmãos. E naturalmente diziam que o cobrador de impostos, ele roubava. Por quê? A função do cobrador de impostos era bater nas casas e cobrar aquilo que o império havia estipulado a ser cobrado. Mas nem todos tinham dinheiro para pagar. E, não tendo dinheiro, o cobrador tinha que levar algum bem para que sanasse a dívida daquela pessoa. Imagine você que as pessoas olhando para Zaqueu não viam com bons olhos. Mas Zaqueu, sabendo que Jesus está passando na redondeza, ele quis ver a Jesus, conhecer a Jesus. Quem era esse Jesus? Porque a fama de Jesus havia tomado todo o Israel. O homem de Nazaré que curava, o homem de Nazaré que libertava, o homem de Nazaré que fazia milagres extraordinários. O homem de Nazaré que fez até o defunto voltar à vida. Quem é esse homem? Isso chamou a atenção de Zaqueu. E ele tentou ir aonde Jesus estava. Mas como eu disse para você, havia uma multidão. E Zaqueu tinha uma coisa que não o ajudava. Ele era de pequena estatura. Irmãos, os judeus tinham uma altura média de 1,60 m a 1,80 m. E se ele é de estatura mediana, deveria ter por volta de 1,40 m, 1,50 m. A Bíblia não mensura a altura dele. A Bíblia não fala a altura dele, só diz que ele é de pequena estatura. Imagine ele baixinho chegando no meio daquela multidão. Naquela época, irmãos, período bíblico, não havia fotos, não havia redes sociais. Os judeus todos têm quase a mesma aparência, todos usam barba, cabelos um pouco alongados, a pele um pouco queimada no sol. Não havia moda, aonde cada um usava um terno, um azul, outro vermelho. Não, os homens usavam quase todo o mesmo estilo de vestimenta. Então, quando Zaqueu vai para ver quem é Jesus, Zaqueu não tinha uma identidade, uma identificação, não tinha, ele não sabia como que era Jesus, a não ser aquilo que o povo falava. O homem de Nazaré. E esse homem de Nazaré tem 12 homens que o seguem. Esse homem de Nazaré tem uma multidão que está junto com ele. Esse homem de Nazaré, aonde ele está passando, aglomera-se muita gente. Então, quando o Zaqueu tenta chegar na caravana para ver quem é Jesus, ou para ver a Jesus, ele não consegue identificar quem é Jesus. Imagina ele baixinho. Sai da frente, sai da frente. Não consegue ver. Então ele mediu mais ou menos aonde aquela caravana está seguindo. Ele falou, opa, Jesus vai passar naquela parte lá. Ele correu na frente. Havia uma figueira brava, uma figueira que não produzia figos, por isso que é chamada figueira brava, alguns textos sicômoro. Ele subiu naquela figueira e ele ficou olhando, esperando a multidão passar, para ele ver quem é Jesus. Provavelmente aquela pessoa que está no holofote, né? E as pessoas começam a passar debaixo da figueira e Jesus está lá tentando ver Jesus. Zaqueu está lá tentando ver Jesus. E de repente, ele só ouve uma voz. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, quem disse para Jesus quem era aquele baixinho que está em cima da árvore? Quem falou para Jesus que tem um baixinho em cima da árvore e que o nome desse baixinho é Zaqueu? O nosso Jesus, ele nos conhece, mesmo que você não o conheça. Você pode não conhecer a Jesus tão bem, mas Jesus te conhece perfeitamente. E quando Jesus chega debaixo daquela árvore e diz, Zaqueu, desce depressa, essa voz meiga, suave, fez com que Zaqueu descesse tão rapidamente que a Bíblia diz que ele recebeu Jesus de forma, em algumas Bíblias, gostoso. Na minha Bíblia diz, Zaqueu recebeu a Jesus com júbilo, com alegria, com felicidade. Ele ficou tão feliz
de ver que Jesus o reconheceu, mas ele sequer teve a preocupação de saber como Jesus o conhecia, como Jesus sabia que era ele. Ele simplesmente desceu, não sei se ele deu um abraço, um beijo. O que eu sei é que ele levou Jesus para sua casa. E ele leva Jesus para sua casa, como eu disse, Jesus não estava só. As pessoas vão junto com Jesus e a casa de Zaqueu fica pequena. Ele era rico. Ele tinha condição de bancar o almoço para Jesus e para toda aquela sua comitiva. Imagine aquele moço. Como eu disse para você, publicano não tinha muitos amigos. Publicano era visto como traidor. Eu imagino que Zaqueu não tinha tantas amizades, porque as pessoas não queriam ser amigas de Zaqueu. As pessoas não queriam ser reconhecidas como amigas de um traidor, um cobrador de imposto, alguém que rouba eles. Então Zaqueu não tinha muitos amigos. Era um homem que tinha dinheiro, era um homem que tinha posição, mas ele não tinha tantos amigos. Imagina ele chegando na sua casa e a sua esposa saindo para recebê-lo e ver aquela multidão de pessoas. Ela fala, mas como que eu vou preparar uma refeição para tanta gente assim? Zaqueu falou, não se importa, vamos reunir os empregados que nós pudermos, mas tem gente nova dentro da minha casa. O Nazareno está dentro da minha casa. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, está dentro da minha casa. Zaqueu não se preocupou com absolutamente nada a não ser com Jesus. E aquelas pessoas entram dentro da casa de Zaqueu. Só que havia fariseus religiosos. E começaram a pensar assim, esse Jesus não é profeta. Porque se ele fosse profeta, saberia que esse homem é um publicano, é um traidor da nação, é um cobrador de imposto, é um ladrão, rouba das pessoas. Por isso que tem essa casa que ele tem. Só que Jesus, o texto diz o seguinte, que Jesus não fez absolutamente nada. Aquele murmurinho, um começa a falar com o outro, vai falando com o outro, vai falando com o outro, vai falando com o outro, e aquele murmurinho vai tomando cada vez mais um fluxo maior. Imagine Zaqueu passando para poder servir aquelas pessoas. Ele começa a ouvir dentro da sua casa que ele não era digno de receber Jesus, e que Jesus, se fosse realmente um profeta, não estaria ali, porque a casa daquele homem era uma casa que não merecia Jesus. Era uma casa de um homem ímpio, era uma casa de um homem traidor, era uma casa de um homem que era ladrão, era uma casa de um homem que não merecia honra nenhuma. Então Zaqueu vai aonde? Aonde Jesus está. Zaqueu não discutiu com quem está falando mal dele. Zaqueu não discutiu quem está questionando o fato de Jesus estar na sua casa. Zaqueu vai aonde Jesus está. Ele fala, Jesus, é o seguinte, eu reparto, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho roubado alguém, ele está dizendo o seguinte, eu faço o meu ofício, eu faço o que eu fui contratado para fazer de forma honesta. Eu não ganho usura em cima disso, eu simplesmente estou trabalhando. Mas se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não tentou justificar Zaqueu para as pessoas. Não. Jesus só olhou para Zaqueu e disse, hoje chegou salvação nesta casa. Jesus é a salvação personificada. Jesus, ele é o Salvador. Jesus é aquele que salva. Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E o seu principal objetivo é encontrar aquela alma abatida, ferida, aquela alma vazia, aquela pessoa que está distante. Por isso que Jesus, o seu alvo principal, não era as sinagogas. O alvo principal de Jesus não era a sinagoga e não era o templo. O alvo principal de Jesus eram os valados. Era onde tinha uma alma quebrantada. Era onde tinha uma alma faminta. Onde tinha uma pessoa que realmente necessitava dele. Ele ia lá. E aqueles que eram desprezados pela sociedade, Jesus abriu os braços e o recolheu. Você se lembra em Samaria, onde havia uma mulher que era desprezada, Jesus foi lá e não a acusou. Numa casa, aonde Jesus chegou, uma mulher veio lavar os seus pés, e as pessoas disseram, é uma pecadora. E Jesus não acusou aquela mulher de pecadora. Jesus, ele abraçou. Jesus, ele cuidou. E na casa de Zaqueu não é diferente. Ele disse, hoje chegou salvação nesta casa. Aleluia.
Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde os pregadores do Evangelho, de um pseudo-evangelho, têm apresentado um Jesus que não é o Jesus bíblico. O Jesus bíblico é esse que veio para salvar o homem dos seus pecados, para libertar aquela pessoa que está presa nas garras e nas algemas de Satanás. Jesus veio para transformar as vidas. Jesus veio para mudar a situação e a condição das pessoas. Zaqueu era um homem rico. Jesus não foi lá para levar mais riqueza financeira e material para ele. Não! Jesus foi lá para levar a verdadeira riqueza. Porque Jesus disse que muitas pessoas ajuntam tesouros aqui, onde o ladrão, a mina e a ferrugem rouba, consome. Nós devemos ajuntar tesouros lá, onde o ladrão não chega. Aleluia. E Jesus veio trazer a verdadeira riqueza. E qual que é a verdadeira riqueza? É a salvação, é a vida eterna, é a comunhão com o Pai. E quando Jesus chega naquela casa, meu amado irmão, embora aquela casa estivesse repleta de pessoas, nem todos aqueles que ali estavam eram salvos. E havia identificado quem realmente estava ali com Zaqueu, que era Jesus o Salvador. Para muitos ali, eles estavam simplesmente acompanhando uma caravana. Mas Jesus foi lá para salvar. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo? Aleluia. Os irmãos estão me entendendo? Um dia Jesus foi na minha casa. Um dia Jesus me encontrou aonde eu estava perdido, caído. Eu sempre falo o seguinte, que eu não era usuário de droga, eu não era alcoólatra, eu não era de balada, pelo contrário, eu era um jovem de 15 para 16 anos, e na minha pouca consciência eu achava que eu era feliz. Eu tinha amigos, meus pais sempre foram pais maravilhosos, a minha casa de certa forma era estruturada. Como eu disse para você, não tinha conhecimento com bebida, com drogas, com baladas, não tinha inimizade com ninguém, sempre fui muito amigos, tive muito amigos. Mas quando eu encontrei com Jesus, quando Jesus entrou na minha vida, eu passei a entender que tudo aquilo que eu tinha, em comparação com Jesus, não era nada. Os meus bens materiais não se comparavam com aquilo que Jesus produzia. A felicidade que eu tinha jogando futebol, indo com os meus amigos na lagoa, brincando, não era comparável com aquilo que o Espírito Santo produzia na minha alma. Eu tinha um vazio dentro da minha alma, que o Senhor Jesus foi lá e preencheu com a presença real dele e do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi à tua casa, meu amado irmão? Quando Jesus chegou lá para te salvar, para te socorrer, para te libertar, para dar significado à sua vida? Porque, meu amado irmão, como eu disse para vocês, Zaqueu tinha dinheiro, mas o dinheiro não o representava. Zaqueu tinha uma posição social, mas a posição social também não o preenchia. As coisas dessa vida ficam nesta vida. As coisas dessa terra não preenchem o verdadeiro vazio que está dentro da alma do ser humano. Dentro da alma do ser humano, olha, tem um vazio que somente a presença de Deus pode preencher. Aleluia. Eu me lembro que um dia eu estava na minha casa, eu ainda era solteiro, morava ali perto da farmácia, e um jovem chegou na minha casa. Os irmãos conhecem, né, que é o irmão do nosso Manento, o Alexandre. Ele chegou lá em casa e disse assim, nós começamos a conversar, de repente ele falou assim: pastor, eu estava na igreja, estava firme, estava uma bênção, mas de repente eu saí da igreja, eu não tive força para ficar na igreja, e eu fui para o mundo. Mas por que, pastor? Que eu estou lá, e ele falou um lugar que ele ia para se divertir, no sábado à noite, né? Por que eu estou lá? E eu fico lembrando da igreja. Por que eu estou lá? E parece que aquele ambiente já não é mais o meu ambiente. Eu fico lembrando aqui da igreja, fico lembrando dos cultos. E eu disse: irmão Alexandre, quando Jesus entra realmente na nossa vida, aleluia, nós somos igual o óleo e a água. O óleo não se mistura com a água mais. Você pode colocar o óleo dentro do recipiente que tem água, mexe para lá e para cá, e você vai ver que há uma distinção. Quando Jesus entra realmente na sua vida, você só vai, aleluia, encontrar felicidade, alegria, prazer, satisfação, propósito de vida e motivo enquanto quando você estiver com Ele.
Ele. Você pode até se afastar da igreja, você pode até não frequentar os cultos, você pode até tentar burlar esse vazio da sua alma, visitando parques, visitando shoppings, bebendo, usando droga, mas isso não preenche. Mas quando você se rende novamente à presença de Deus, você está num lugar simples como este aqui, meu amado irmão. Você está num ambiente simples, as paredes ainda até faltam para terminar, o som não é tão bom assim, o pregador também não é tantas coisas, mas o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele preenche a sua alma, Ele dá sentido à sua vida, Ele mostra para você o real significado de felicidade, de paz, de prazer. Hoje chegou salvação a essa casa. Aleluia. Hoje chegou salvação a essa casa. Jesus não foi lá para condenar esse moço. Jesus não foi lá para dizer: você até hoje cobrou e a partir de hoje vai deixar de cobrar. Você não é digno. Não. Jesus foi lá e o abraçou. Se todos te rejeitam, eu estou aqui para te abraçar. Aleluia. Se todos te condenam, eu estou aqui para te dar uma nova chance. Aleluia. Se todos te abandonaram, eu estou aqui, aleluia, para dizer para você que eu não te abandono. Aleluia. Os irmãos estão entendendo a força desse texto? Um homem que tem uma posição social, cobrador publicano. Um homem que tem dinheiro, que é o texto, Lucas faz questão de dizer que ele era rico. Nós vivemos uma sociedade, a nossa sociedade busca prazer, felicidade e satisfação, pelo menos em quatro coisas. Pelo menos quatro coisas o homem julga que se ele tiver, ele vai ser feliz. Primeiro, dinheiro. Você viu as pessoas falar: se eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu teria uma casa, num condomínio de luxo, eu teria um carro, eu teria outras roupas, eu daria para os meus filhos o que eu não tive. Então as pessoas focam no dinheiro, e aí trabalha só por causa do dinheiro, porque o dinheiro é sinônimo de felicidade. Aí a pessoa conquista dinheiro e depois ele percebe que o dinheiro não é sinônimo de felicidade. Porque às vezes para ganhar dinheiro perde a família, para ganhar dinheiro perde o convívio com os filhos, para ganhar dinheiro perde o convívio com a família, e passa a vida toda aí o camarada tem carro, tem casa e não tem felicidade. Lá no Jardim Lago 2 nós temos a missionária Gilmar, ela trabalha na casa de uma mulher muito rica ali em Paulínia. E a missionária Gilmar, ela é muito simples e ela é doméstica, né? Diarista, e ela conta pra gente que ela está cuidando da casa, limpando a casa, e ela está cantando, e ela é muito simples, e ela cantando, louvando, exaltando, e a mulher chegou para ela e disse assim: por que você está cantando? Que felicidade é essa que você tem? Você é pobre, mora numa favela, que felicidade é essa que você tem? Eu moro nesta casa, tenho tudo para ser feliz, mas eu sou triste, eu não tenho alegria. E ela disse: é porque eu tenho Jesus. Oh, Deus, maravilhoso. A segunda coisa que as pessoas acham que se tiver, ele vai ser feliz, é fama. É verdade? As pessoas acham que se eu tiver fama, hoje nós estamos vivendo na era digital, para as pessoas serem felizes, a molecada, a rapaziada, faz vídeo em cima não sei da onde, e arriscando a sua própria vida. E aí você vê muitos artistas dizendo que são conhecidos, mas eles não são felizes. A terceira coisa que as pessoas acham que são felizes é se tiver poder. Poder é posição social. Porque é um político, porque alcançou um cargo público, porque é isso e aquilo, e ele acha que porque ele chegou lá. Você sabe quem você está falando? Você ouviu essa frase? Você sabe quem você está falando? Mas ele é vazio de Deus, é vazio de alegria. E o quarto requisito que a gente acha que se tiver vai ser feliz é o sexo. Se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma ou outra, se eu tiver duas mulheres, eu vou ser feliz. Se eu fazer eu vou ser feliz. No momento é eufórico, produz uma certa satisfação, mas depois continua vazio na alma. Amados irmãos, somente Jesus produz dentro da nossa alma a verdadeira felicidade. Ensinando sobre o fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, eu sempre falo o seguinte, que muitas pessoas, para ser feliz, já estou finalizando, irmãos, já estou finalizando, me dê mais 10 minutinhos e eu chego na parte final.
Muitas pessoas, para ser feliz, esses 3 verbos, para eles, é essencial. Ter, ser e estar. Como assim, pastor? Ter. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, eu sou feliz. Ser. Se eu sou reconhecido, se eu sou elogiado, se eu sou aplaudido, eu sou feliz. Se eu estou no shopping, se eu estou na praia, se eu estou num churrasco de família, eu sou feliz. Então, se a pessoa não estiver num lugar onde ela possa se sentir feliz, ela não será feliz. Por quê? A felicidade dela é dependente de coisas exteriores. Agora, o que Deus produz é dentro da nossa alma. Você pode não estar num lugar favorável, mas Deus está dentro de você. E se Deus está dentro de você, meu amado irmão, você pode estar num trabalho terrível, mas você está feliz, porque o Espírito Santo proporciona, produz dentro de você alegria e felicidade. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter casa própria, você pode não ter carro, mas o que você tem é a presença de Deus, e a presença de Deus supre tudo isso. Então você não tem, você não está. E você pode até não ser reconhecido pelos homens, mas você é reconhecido por aquele que te ama acima e além de tudo. Zaqueu encontrou com essa pessoa. Aleluia. Zaqueu está dentro da sua casa, sendo esnobado pelas pessoas, mas quando Jesus fala para ele, olha, hoje veio salvação a esta casa, tudo muda para esse homem, e a partir desse instante a sua vida é completamente mudada. E Jesus não finaliza somente o ministério, ou a viagem naquela casa. Ele diz o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia. Agora eu pergunto para você: você já foi encontrado? Ou você continua perdido? Às vezes nós nos perdemos, né, irmãos? Lucas capítulo 15 fala de uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Dentro de casa. Ela não perdeu fora, perdeu dentro de casa. Casa é igreja. Quantos filhos estão perdidos dentro da igreja? O irmão do filho pródigo se perdeu dentro de casa. Uma irmã no Jardim do Lago 2 estava trazendo uma palavra, ela disse isso: irmãos, quantas vezes as pessoas vêm para a igreja? A irmã Paulinha, quantas vezes eu vim para a igreja e outras pessoas vêm também, estão dentro da igreja, dentro do templo, mas não tem comunhão com Deus. E tudo parece tão rotineiro. Não tem prazer de vir à igreja, não tem felicidade de vir à igreja, então estão perdidos dentro da casa. No livro de Lucas, ainda, o capítulo 15, que é chamado dos achados e perdidos, uma mulher perde uma ovelha, uma dracma dentro de casa. Um pastor perde uma ovelha que se rebelou, que se foi embora. Quantos estão dentro da igreja e se afastam, se desviam, vão lá fora? Como eu disse para você, achando que o mundo tem mais a ofertar e oferecer. Aí o pastor saiu e foi atrás daquela ovelha perdida. Mas o terceiro caso, um dos casos mais fortes, é quando um pai perde um filho. Porque esse filho saiu de dentro de casa e foi para terras longínquas. No primeiro caso, a mulher procura para achar a dracma. No segundo caso, o pastor sai para buscar a ovelha perdida. Mas no terceiro caso, o pai não vai atrás do filho pródigo. O pai não vai atrás do filho pródigo. Mas quando o filho pródigo cai em si e diz assim: na casa de meu pai eu tinha coisas que eu não valorizava, e ele volta, o pai o recebe e fala: você estava morto, agora você reviveu. Aleluia. E aí eu pergunto para você: você já foi achado pelo pai? Você já foi achado pelo pastor? Você já foi achado pelo nosso Deus? Você já foi achado por Jesus? Você já se encontra realmente, aleluia, aleluia, nos braços do Pai? Ou você ainda se encontra perdido? Entenda que o Pai está te procurando. Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você neste instante. Irmãos, às vezes nós nos perdemos. Existem vários motivos por que uma pessoa se perde. Existem vários motivos por que uma pessoa acaba se perdendo. Nós nos perdemos do propósito, nós nos perdemos da circunstância. Às vezes são as crises conjugais, os problemas financeiros. Eu sempre falo que a nossa família ela é o alicerce de tudo.
A minha esposa, ela supre para mim as condições para que eu possa exercer o ministério. E eu vou dar a ela as condições para ela exercer o ministério dela, o trabalho dela, ser a mãe que ela precisa ser a profissional que ela precisa ser. Então, um ajuda o outro. Por isso que a Bíblia fala que são adjutores. Porém, quando um dos lados acaba se afastando, o outro acaba ficando numa carência, numa dependência. E quantos acabam se perdendo? Lá no Jardim do Lago 2, nós tínhamos um irmão muito firme na igreja. Ele enfrentou o divórcio e ele se afastou da igreja. Tem outras pessoas que se perdem por causa da questão financeira. Aqui nessa igreja nós tínhamos um irmão que um dia eu fui visitá-lo e ele disse que não viria mais para a igreja. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu oro e Deus abençoa os outros. Enquanto Deus abençoa os outros, a minha conta de água, a minha conta de luz está cortada. Então ele se afastou da igreja porque a crise financeira bateu. Tem outras pessoas que se afastam porque se iludem, acham que lá fora tem algo melhor do que aqui dentro. Mas, meu amado irmão, se você se perdeu, entenda que o Pai está aqui para encontrar você, para abraçar você, para dizer, aqui é o teu lugar. Aleluia. Se você puder segurar na mão desta pessoa que está próxima a você, do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, quantas pessoas acabam se perdendo dentro de casa? Quantas pessoas acabam se perdendo dos propósitos, ó Deus, que ela colocou para seguir e servir ao Senhor? Nós vivemos em um mundo, ó Deus, onde o inimigo da nossa alma ele usa tantas situações e circunstâncias para nos desfocar, para fazer com que nós venhamos perder o foco, o propósito, o objetivo. Mas nessa noite o Senhor fala conosco, ó Deus, assim como o Senhor foi à casa de Zaqueu, o Senhor está aqui nesta noite. O Senhor está aqui não para nos julgar, Senhor Deus, o Senhor está aqui para nos direcionar para o caminho correto. Senhor Deus, como Zaqueu, sendo um homem, ó Deus, de posição social, com condição financeira, mas dentro de si ainda encontrava um vazio na sua alma que só pode ser preenchido com a presença do Senhor. Querido e eterno Deus Todo-Poderoso, aleluia, os bens materiais não preenchem o vazio da alma do homem. Senhor Deus, a posição social não preenche o vazio da alma do homem. As coisas desta terra, os prazeres desta terra não preenchem o vazio da alma do homem. Senhor Jesus, somente o Senhor, aleluia, preenche a nossa alma. Somente o Senhor, ó Deus, aleluia, preenche, aleluia, nos dá significado da vida. Nesta noite nós estamos aqui, ó Deus, para nos encontrar com o Senhor. Senhor Jesus, se aqui existem ovelhas perdidas, Senhor, aleluia, Senhor Deus, se aqui existe dracma perdida, se aqui existem filhos pródigos, eu lhe peço, meu Deus, encontre com eles nesta noite. Encontre com eles nesta noite, Senhor Jesus, aleluia, que a alma dessa mulher seja aliviada, que o coração dessa pessoa seja consolado. Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor, aleluia, escreva uma nova história com esta pessoa. Até aqui, Senhor Deus, teve conquistas, teve posição, Senhor Deus, esteve em lugares, mas tudo isso não trouxe o real significado para a vida desta pessoa, Senhor Jesus, mas encontrar-se com o Senhor, aleluia, até as algemas quebradas, aleluia, o jugo tirado de sobre os ombros, Senhor, os olhos abertos, aleluia, o coração cheio de paz e a mente iluminada pela presença do Senhor. Nesta noite, Espírito Santo, eu oro com esta igreja, eu oro por esta igreja, eu oro para que o Senhor, aleluia, não nos deixe se perder, eu oro para que o Senhor nos mantenha alertos, ó Deus, no caminho, para que sempre possamos estar na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir, cante o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir.
Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha